Um dia depois de assumir o segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff teve várias reuniões com representantes internacionais. Um dos assuntos em evidência nos próximos 4 anos será a economia. Mas como será que vão ficar as contas do governo que acabou de começar? Veja na reportagem especial de Felipe Rodrigues e Gleison Machado. Um ambiente ainda mais favorável aos negócios, à atividade produtiva, ao investimento, à inovação, à competitividade e ao crescimento sustentável. No discurso de posse, a presidente reeleita reafirmou a preocupação em ajustar a economia. Ela admitiu a necessidade de adotar medidas que façam uma correção de rumo para colocar as contas públicas novamente nos trilhos. Não foi por acaso que os consumidores compraram menos neste ano. Com a taxa de juros lá no alto, a 11,75% ao ano, fica mais difícil comprar a prazo. A inflação, quase no teto da meta, de 6,5%, também corrói o salário do trabalhador e tira o poder de compra. Os motivos são vários para o brasileiro segurar os gastos. As incertezas com relação ao rumo da economia, e incertezas com relação ao futuro e mais constatação em relação ao presente de aumento de preço, aumento da inflação. O governo atribui grande parte do cenário negativo à crise internacional, mas este economista acredita que existam outras causas. Os altos dirigentes do governo, né, têm sua culpa nesse processo, né? As mudanças repentinas de rumo na economia, tudo isso acaba gerando alguma incerteza, e não investir, não aumentar a produção significa crescimento baixo e a economia entra num processo de recessão. Para especialistas, a opção do governo passado por manter os empregos custou caro e agora é necessário mudar a política econômica. Provavelmente no ano que vem você não vai ter esse ritmo de emprego como aconteceu nos 2 anos anteriores. A expectativa é de que pelo menos você tenha uma conduta política econômica que ela seja coerente com você ter uma estabilidade econômica. Não é a mesma coisa do que foi feito no governo nesses 3 últimos anos. E a equipe econômica já sinalizou que a inflação deve ficar ainda maior nos próximos meses. Não deveria ser tomado como surpresa, nos próximos meses, um cenário que contempla inflação acima dos níveis em que atualmente se encontra. A meta de superávit primário de 2014, que é a economia para pagar juros da dívida externa, teve de ser alterada logo no finalzinho de 2014. Em vez de 116 bilhões de reais, agora o governo terá de economizar 10 bilhões. E mesmo assim, com dificuldade. Para frente, o corte de gastos será fundamental. Mas mesmo com as reduções que vão atingir contas na esplanada, o governo se diz otimista. Você tem que procurar estimular, incentivar e cultivar o otimismo, mesmo quando esse otimismo é crítico. Além dos índices da economia, um outro problema que precisa ser contornado no próximo governo é a crise da Petrobras. Por ela ser importante para o pré-sal e também para os ativos que entram na economia brasileira, os especialistas acreditam que ela precisa se recuperar, e rápido. Ela tem que ir ao exterior tomar dinheiro. Com essa incerteza, com essa dificuldade toda que aconteceu e que nós não sabemos ainda onde vai dar, provavelmente ela vai ter que tomar dinheiro caro ou talvez não consiga tomar dinheiro. Ela não tendo como levantar esse dinheiro, vai acontecer que a produção de petróleo vai parar, vai diminuir. Para o ano que vem, a expectativa é que o país continue crescendo pouco, mas acima de 1% do PIB. Então, qual a projeção para 2015 e para os anos seguintes? Será que o país consegue se recuperar sem evitar o chamado voo da galinha, quando existe um crescimento sem sustentabilidade? Este economista aposta no início da recuperação. A retomada do crescimento não é tão veloz, né? 2015 certamente vai ser um ano melhor do que 2014, teve baixíssimo crescimento. 2016 vai ser melhor do que 2015, mas como ocorreu na Europa, até hoje eles não retomaram o crescimento.